Sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Eu sou Eduardo Leite e hoje a gente vai falar de quê? De filmes e filosofia. E o filme que eu escolhi é justamente qual? O Hurricane, o Furacão. É um filme do Denzel Washington de 1999, né? E vai tratar de um elemento assim muito importante, principalmente para os dias atuais, que é a questão do racismo, né? Da violência policial contra, né, os negros e tudo mais. Então esse filme de 1999, ele retrata uma história de um personagem, né? Que é o Rubin Hurricane Carter. Ele é um personagem real, existiu de fato. E o problema é o seguinte, é porque, na verdade, esse filme que relata uma história real mostra como pano de fundo a questão justamente do racismo, do apartheid, né? E Denzel Washington, nossa, Denzel Washington interpreta muito bem. Mas tão bem, cara, que é um filme que você nem percebe o tempo assim como um todo. E olha que o filme é grande, então eu já digo logo bem aqui, né? É um drama, demora um certo tempo. Se você não curte um filme assim com um conteúdo mais dramático, fica um pouquinho complicado você apreciar, né, essa obra. Então, se você for assistir, eu vou dizer logo para vocês, qualquer semelhança, né, por exemplo, com essas confusões que está tendo com relação ao racismo, né, violência policial, tem o George Floyd, né, que estourou toda essa confusão nos Estados Unidos, não é mera coincidência, porque o filme trata justamente de um personagem que é um boxeador, né, que era campeão dos meio-médios, né, o peso dos meio-médios, e aí ele é incriminado por assassinato de pessoas brancas. Olha só a questão da apartheid, né? Em um local especificamente onde só entrava pessoas brancas, né? Uma pessoa entra e ninguém sabe se é negro ou branco, assassina as pessoas e foge. E aí ele é incriminado. Todo mundo sabe, né? Assim, pelo menos que assiste o filme, percebe que o policial de la Pesca, e o nome dele é esse, está incriminando o Rubin Carter, né? Justamente por questão racial mesmo. Ele nunca gostou dele, mesmo quando criança ele já perseguia ele. Então a gente percebe justamente o que? Essa questão do racismo, que é muito forte, sempre houve, e infelizmente no futuro ainda continuará existindo. Infelizmente é isso. E aí tem uma sacada interessante, sabe qual é? Porque com relação à filosofia, assim, no Ocidente não tem muitas pessoas que chegaram a falar muito sobre esse filme, mas tem um detalhe interessante. Por exemplo, com relação à filosofia, a gente tem o Jean-Paul Sartre, quando ele vai falar justamente da questão do racismo. Mas aí eu faço uma ressalva. A ressalva que eu faço é a seguinte: quando ele fala de racismo, especificamente, ele vai falar majoritariamente do caso do racismo aplicado aos judeus, né? Aquela perseguição nazista aos judeus. Então ele vai justamente mostrar isso. E aí você pergunta: Eduardo, mas o Jean-Paul Sartre não vai colocar alguma questão com relação aos negros? Sim, vai, mas é muito pouco. Mas se você for analisar, ele vai mostrar o quanto, por exemplo, que vai se cercear a liberdade do indivíduo, por exemplo, por uma questão étnica. E aí a gente percebe claramente nesse filme, que eu recomendo demais para vocês, você reconhece de cara logo que ninguém quer saber de fato se o cara é culpado ou não. Muitas pessoas se calam não só pela questão do poder que estava envolvido naquela prisão, mas porque simplesmente era mais uma pessoa negra presa. Então as pessoas não ligavam. Então existe toda essa questão do preconceito que o filme trata, com uma excelência show. Ele trata divinamente bem desse filme, recomendo demais. E eu digo para vocês, quando se trata dessa questão de racismo, a gente lembra um pouco de Sartre, porque Sartre trabalha a questão da liberdade. E as pessoas, por exemplo, que sofrem esse preconceito com relação à cor da pele, ou se a gente quiser estender um pouco mais para a questão de uma escolha diferente de política, ou uma escolha diferente de religião, enfim, fica ao caso que vocês quiserem. Quando existe uma situação diferente da maioria, as pessoas cerceiam primeiramente o que? A liberdade. Então você percebe, por exemplo, a questão de que existem lugares onde só pessoas brancas frequentam e existem lugares que só pessoas negras frequentam. Isso é você limitar a liberdade do indivíduo. E o Sartre vai justamente dizer que não deve se limitar a liberdade de ninguém, logo porque as pessoas nasceram para ser livres, né? Você está condenado a ser livre, como diz o próprio Jean-Paul Sartre. E ainda mais tem outra frasezinha massa dele, sabe qual é?
o inferno são os outros. Então, quando ele coloca o inferno são os outros, se você for analisar, o inferno de toda essa situação que a gente vivencia atualmente, no caso do George Floyd, e no caso do filme, do Hurricane Carter, o que é vivenciado é claramente um modo de cercear a liberdade dele. Então, tanto que ele é preso, e espero que vocês não liguem tanto para esse spoiler, ele é preso e ele tenta recorrer porque ele foi preso injustamente. Ele não cometeu nenhum daqueles crimes, mas ele é preso, ele recorre e é sempre negado. Ou seja, é tão assim, é um incômodo tão grande para o Della Pesca ver uma pessoa negra ascendendo socialmente, ascendendo financeiramente mais do que ele não aceita ele ter a liberdade. Então ele quer dar um jeito de usar o sistema para prendê-lo. Então você percebe que, infelizmente, nesse caso, a vida imita a arte. Então a gente vê casos e mais casos de pessoas que são discriminadas, que não podem entrar em certos lugares, fazer certas coisas como todo mundo deveria fazer, só por causa da questão da pele, o que é uma coisa ridícula. Mas enfim, é a realidade, a gente está tentando mudar. E esse filme ajuda muito você a se conscientizar. Então, por exemplo, vai que o tema da redação desse ano ou do próximo, ou sabe lá Deus quando for a redação, quando tiver o tema, se o tema for por uma questão racial, uma questão de preconceito, um filme desse encaixaria com uma luva. Porque justamente ele trata dessa questão do racismo e é um filme, assim, excelente. Como eu falei há pouco, Denzel Washington deu um show de interpretação. Vocês vão gostar, é isso aí. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, é isso aí. Descansem, né? De manhã e de tarde, fiquem à vontade, aproveitem com cuidado por causa da nossa pandemia. Mas, enfim, não esqueçam que a noite é nossa.